Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, hoje começa a semana de trabalho do técnico Roger Machado e, claro, dos jogadores do Grêmio para o jogo de volta contra o Ipiranga. Jogo sábado, 4h30 da tarde, na Arena. A pergunta que eu acho que tem que ser feita é a seguinte: como será a semana de trabalho do técnico Roger Machado? Será uma semana conservadora ou será uma semana em que ele pode promover algumas alterações, obviamente que projetando o jogo? E acho que a pergunta cabe à medida que todos nós sabemos que ficou muito bem encaminhada a conquista pelo Grêmio do Pentacampeonato Gaúcho a partir da vitória obtida sábado passado em Erechim. Claro, é um bom time o Ipiranga, isso é inegável, é um time, e o próprio Roger reconhece isso, capaz de se organizar melhor para o jogo de volta. É uma equipe que não à toa chegou à decisão do Gauchão, atuou muito mal na primeira partida e talvez o técnico Luizinho, ao longo da semana, também consiga colocar na cabeça dos seus jogadores que eles precisam ter um pouco mais de concentração, coisa que não tiveram, sobretudo no primeiro tempo lá em Erechim. É, evidentemente, uma boa equipe. Mas será que o Grêmio ele não poderia ter um modelo mais ousado, já projetando a Série B? E já já você vai entender onde é que eu quero chegar. A defesa parece que não há razão para sofrer alterações, né? O Rodrigues não é lateral direito de ofício, ele é zagueiro, mas ele está dando conta do recado, não está comprometendo. A zaga, Jeromel, Bruno Alves, e o Nicolas vai ficar de fora mais uma vez, ao que parece, em razão de uma lesão que sofreu na semana passada e que não tem assim um tempo tão rápido de recuperação. Diogo Barbosa prossegue na equipe. No meio de campo é que eu quero chegar. O Vila Sante, claro, não pode ser mexido. O Roger achou a posição ideal para o Vila Sante, jogador que consegue fazer as duas funções básicas que se exige de um volante e consegue fazer bem essas duas funções. Ele é um bom marcador, claro, precisa ainda de testes mais fortes, mas até agora está se revelando um jogador capaz de desarmar, de dar proteção à zaga sem cometer tantas faltas, e isso é muito positivo. E acima de tudo é um construtor, é um volante construtor, então é imexível, né? Como diria o antigo ministro, o volante Vila Sante, paraguaio Vila Sante. E aí? Lucas Silva virou uma extraordinária liderança dessa equipe do Grêmio. Há quem resuma muito bem: o Lucas Silva cresce em partidas decisivas, voltou a ser assim lá em Erechim, cobrando inclusive o pênalti que garantiu a vitória do Grêmio. Mas eu acho que pode, com o passar do tempo, se criar aí uma espécie de dúvida na cabeça do técnico Roger Machado. Porque em algum momento o Grêmio terá que ter uma atitude mais propositiva. É sempre isso que se fala. O Grêmio vai enfrentar muitas equipes retrancadas que vão festejar se obtiverem um empate contra o Grêmio. E aí, não seria o caso de começar a testar o Gabriel Silva para disputar essa posição com o Lucas Silva? O Roger sabe. O Gabriel Silva é um armador, um dos raros armadores eficientes que existem nesse momento no grupo do Grêmio. O Benítez parece que está escanteado nesse momento. O Gabriel Silva, em algum momento, ele terá essa possibilidade de ingressar quando os jogos forem mais complicados. E a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês acham que essa experiência já não poderia ser feita no próximo sábado contra o Ipiranga? Ou a ideia conservadora, manter os três volantes, até porque essa ideia tem dado muito certo com o Vila Sante, com o Bitelo e com o Lucas Silva. Estou só apenas pensando nisso, apenas projetando como é que será a semana de trabalho do técnico Roger Machado. Lembra quando o Roger estreou? Claro, era o São Luís o adversário, não era um time tão bom quanto é o Ipiranga, mas o Roger naquele dia foi bastante audacioso e o jogo acabou 4-0 para o Grêmio. O Gabriel Silva jogou aquele dia, o Bitelo jogou, o Vila Sante já foi primeiro volante. Eu até imaginei que ele fosse manter esse esquema ao longo dos jogos, o Roger, mas cada jogo afinal tem a sua circunstância e o técnico acabou recuando um pouco. Mas agora, está se aproximando a Série B, é essa dúvida aí que eu acho que tem que ser discutida aí por quem acompanha o Grêmio. Na frente, essa situação do Diego Souza está uma situação bastante preocupante. Bastante preocupante. Ele parece assim com algum receio de fazer uma jogada mais forte, de dar um pique mais longo. A gente sabe que o pique não é o forte do Diego Souza, mas uma movimentação um pouco maior. Ele ficou completamente parado no jogo de Erechim. Será que não é o caso
de dar uma segurada no Diego Souza? E já que o Ferreira está voltando, colocar o Ferreira pelo lado esquerdo, colocar o Elias como centroavante e manter o Campas pelo lado direito? Eu sei, o Roger dá entrevistas e eu concordo com o Roger. O Elias rende mais pelo lado esquerdo, pelo lado do campo, pela beirada do campo. Mas o Grêmio, por enquanto, não tem um outro centroavante, né? O Churin deve ser emprestado para o Atlético Goianiense, e mesmo que não fosse emprestado, não é o centroavante. Acho que as pessoas concordam comigo, não é o centroavante ideal para ser o reserva do Diego Souza. E nessas condições, talvez o Elias fosse a figura mais indicada, repito, a partir do momento em que o Ferreira, a tendência é que o Ferreira possa jogar. Então é isso. Eu vou ficar muito atento às informações que chegarão da reportagem da Band ao longo dessa terça-feira para saber se o Roger não está aí com algum tipo de ideia nova. Muitos torcedores, de maneira muito cautelosa, dizem: olha, o Grêmio não ganhou nada ainda, não tem que menosprezar o adversário, e eu concordo plenamente com isso, sobretudo porque é um bom adversário. Mas eu acho que já é momento do Roger começar a dar uma pensada um pouco mais adiante, já projetando partidas com características diferentes dessas que o Grêmio está tendo nesses últimos jogos do Gauchão. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui.